vou dizer uma coisa que é minha, isso. Quando a gente participa de um encontro, de um dia de louvor, irmãos, a gente sempre escuta na última pregação dizerem assim: olha, quem mudou foi você. Mas quando você chegar na sua casa vai estar tudo do mesmo jeito. É até um perigo eu dizer isso. Mas eu, Heber, que não sou nada, não sou nada, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que quando eu me reúno com os irmãos para rezar, quando eu estou na presença do Senhor, adoro o Santíssimo, rezo com Nossa Senhora, eu entrego a minha família, comungo Jesus, quando eu chegar na minha casa, pode até ser que eu não veja a mudança, mas eu tenho certeza que algo já mudou. Eu presenciei isso. Como a maioria daqui nunca viu mais gordo, mais careca, eu quero dizer para você que sou um homem apaixonado pela Santa Igreja, sou um homem apaixonado pela Virgem Maria, mas nem sempre foi assim. Eu nasci num lar protestante. Eu vou dizer porque é minha história, digo com todo respeito a todos os irmãos evangélicos, protestantes, mas essa é minha história. A minha mãe era da Congregação Cristã no Brasil e ficou 35 anos lá. O meu pai era da Assembleia de Deus no mesmo período, mas meu pai era desviado. A minha mãe estudava para ser organista na igreja. O meu pai já era músico. O meu pai toca trombone, trompete. O meu pai é um excelente músico. Ele conhece, ele tem esse dom. Amados, e quando eu nasci, eu fui crescendo e eu fui ouvindo que a Igreja Católica era o inferno, o Papa besta do Apocalipse, que Maria era uma qualquer. Meu irmão, eu podia passar numa calçada onde tivesse um despacho de macumba, mas eu não poderia passar diante de uma Igreja Católica, porque a Igreja Católica é o inferno. Essa é a visão de muitos deles, meu irmão. Eu vivi isso. Nós estamos lutando para que a gente possa viver um ecumenismo, para que a gente possa viver um amor. Mas, irmãos, lógico, nós temos que dar o primeiro passo. Mas a gente vê muitos católicos respeitando os evangélicos, e glória a Deus, tem que ser assim. Cantamos as músicas deles, usamos até mesmo às vezes os sermões, mas eu não vejo evangélico cantando as nossas músicas. Eu não vejo eles usando os sermões dos padres. Meu irmão, o ecumenismo é uma via de duas mãos, de mão dupla. É tomar lá e dar cá. E respeitar a fé do outro não é omitir a nossa fé. E não tem como tirar Nossa Senhora da nossa fé. Nós somos marianos. Eu não discuto isso, mas é a minha história. Eu rezo com evangélicos, já rezei com irmãos, já rezaram um terço comigo, mas assim, na intimidade, porque é difícil, e muitos pensam assim. Tem um jovenzinho pregando comigo, glória a Deus. Muitos pensam assim. Você conhece irmãos evangélicos, protestantes? Se levante a mão, sim ou não? Muitos pensam que a Igreja Católica é desse jeito, mas muitos respeitam. E eu fui crescendo, e eu fui ouvindo que a Igreja Católica era o inferno. Amados, com os meus 12 para 13 anos de idade, eu deixei de ir no culto, e eu comecei uma vida de rebeldia adolescente, pré-adolescente, aquela fase. Mas eu já cantava, pelo menos eu tentava. E eu cantava, e eu lembro que daí com os meus 14 anos, eu fui estudar à noite. E à noite, eu conheci umas pessoas que tocavam também. E eu falei, posso fazer um teste? E eu fiz um teste, e a gente montou uma banda. O nome da banda era Filhos da Miséria.
Era uma banda punk, uma banda de hardcore. Meu irmão, eu dizia que eu era filho da miséria. Você está vendo o que Deus faz? Eu estava nos escombros. Eu deixei hoje de ser filho da miséria para ser filho de Maria Santíssima, para ser filho da Santa Igreja. Há um tempo atrás foi um jovem da minha idade, né? Eu estou com 41 anos. Ele foi no meu grupo de oração e eu estava conduzindo o grupo e ele olhava, porque naquela época eu era magrinho, tinha uns cabelos aqui. E ele falava assim: mas é o Weber? Ah, não acredito. Se Deus fez isso na vida dele, pode fazer na minha. Lógico. É por isso que eu quero dizer para você, irmão, irmã, você que está em casa, nada está perdido para Deus. Deus tudo pode. E eu fui então fazendo uma vida longe de Deus. Com 17 anos de idade, eu me batizo na igreja católica, porque eu não queria morrer pagão. E porque eu não queria deixar aquela vida de rock and roll, eu não queria deixar aquela vida punk. Então o que eu fiz? Eu falei, eu vou batizar na igreja católica, porque o mundo pensa que o católico pode fazer de tudo, pode beber, pode fumar, pode ir para o bailão, pode isso, pode aquilo, pode vestir roupa escandalosa. Eles pensam ou não pensam? Mas não é verdade. Eu costumo dizer que se fosse fácil ser católico, ninguém mudava de igreja. Aliás, igreja mesmo só tem uma: a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ei, irmão, então me batizei. Foi uma tristeza para minha família, para minha mãe principalmente, porque ela acreditava que o filho dela seria um pregador da palavra lá na igreja dela. Deus até tinha falado isso, mas Deus cumpriu. Eu sou um pregador da palavra de Deus na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu cheguei com o meu certificado de batismo, porque o batistério fica na igreja. Que tristeza. Aí eu fui mais 2 anos depois do meu batismo, curtindo uma vida louca. Eu fui até a igreja católica depois de batizado, e eu lembro que eu participei de uma missa, e quando começou pelo sinal da Santa Cruz, eu olhava o povo fazendo e falava, meu Deus, o que é isso? Eu não sabia se era com a mão direita, com a mão esquerda, se era na orelha, se era na boca. E a hora que começou, Rosana, eu olhei para frente e falei, quem é essa tal de Rosana? Eu falava, a igreja católica idolatra uma pessoa. Olha quanta coisa. Então eu sumi, fiquei mais uns 2 anos, meu irmão. Esses 2 anos foram os 2 piores anos da minha vida, porque eu fiz tudo aquilo que não podia fazer, que uma pessoa não pode fazer. Eu me afastei de Deus, eu desonrei os meus pais, eu destratei a minha família, eu fiz inimizades. Mas eu tinha um amigo, o Adalberto, o Preto, que é um homem de Deus. Ele não desistiu de mim. Quem tem um amigo tem um tesouro, diz a palavra. Você tem um amigo, sim ou não? Sim. Então você tem um tesouro, aplauda o seu amigo agora, meu irmão. E ele não desistiu de mim. E na última terça-feira de 1995, portanto, eu também estou completando 22 anos. Olha que graça que eu estou vivendo na presença de Deus, assim como esse programa, 22 anos. E na última terça-feira de 1995, o Preto, que é o meu amigo, o apelido dele é Preto, o Adalberto, ele me levou para um grupo de oração de Santa Ana. E no grupo de oração de Santa Ana, lá no fundo eu estava, e do ministério de música, por isso que o ministério de música, ele é uma bênção, mas ele é muito atacado. Irmão, do ministério de música brotou uma profecia, e a profecia era assim: filho amado, filho querido, eu te trouxe aqui nesta noite. Até aí tudo bem, porque eu pensava assim, mas todo mundo veio aqui hoje. Eu tenho uma obra na tua vida, mas aquilo já foi começando a esquentar dentro de mim. Olha a importância do nosso grupo de oração, meu Deus, que bênção! E ali, a
A profecia foi continuando: filho, você vai deixar de cantar para o mundo e vai cantar para mim. Quando falou isso, os meus 5 cabelos fez assim, ó. Eu tinha gravado uma fita demo. Eu compunha músicas que faziam apologia a sexo, a droga, ao rock and roll. Amados, e Deus falou que eu ia deixar de cantar para o mundo, ia cantar para Ele. Só que do meu lado estava o Adalberto, e ele deu um glória. Eu olhei e falei: Senhor, você está falando com ele, não está falando comigo? Porque o preto estava aprendendo a tocar violão, ele queria tocar violão na igreja. Mas a profecia continuou, falou: filho, eu vou te dar uma esposa, vocês vão fazer missão juntos, vocês vão me... Gente, quando falou de esposa, deu um quentão aqui assim, aí até os cabelos de trás fez assim. Só que quando falou de esposa, o preto: glória a Deus, aleluia. Porque ele queria namorar. Eu falei: será que o senhor está falando com ele, não está falando comigo? Mas a profecia continuou: filha, eu estou entrando na tua casa hoje, estou tocando a tua família, o teu pai, tua mãe, a tua casa será minha. Gente, quando falou isso, minha perna fez isso, olhei para o preto quieto, porque a família dele toda católica. Quando eu chego na minha casa, cheio do Espírito Santo, a minha mãe tem um impacto. Eu lembro que ela estava deitada. Muitas vezes eu cheguei cheirando bebida, cheirando coisas, eles não falavam nada, mas eu sei que ela ficava quietinha, porque ela tinha esperança que o filho dela seria resgatado por Deus. Mas irmão, naquela noite, o cheiro não era de bebida, o cheiro não era de droga, o cheiro era do Espírito Santo que eu tinha recebido no grupo de oração da Renovação Carismática Católica. E quando eu entrei na minha casa, foi um impacto. O Papa João Paulo II disse: não fale do amor, seja o amor. E meu irmão, testemunho arrasta. Eu não falava, eu vivia. Eu comecei a amar a igreja, a amar os santos, a amar Nossa Senhora. Eu ia para a missa todo dia, eu ia para o grupo de oração todo dia. A minha mãe foi vendo a movimentação. Se você soubesse o quanto que eu estou resumindo, porque quanta graça foi acontecendo, meu irmão. Aí o meu irmão mais novo que eu, o Kleber, acho que meu pai queria uma dupla sertaneja, né? Eber e Kleber. Mas o meu irmão curtiu mais pagode e eu fui pro rock. Amados, o meu irmão, ele já começou a querer seguir os passos do irmão mais velho. E ele falou também: quero ser católico. Ele é 4 anos mais novo que eu. Aí, o meu pai, que não gostava de padre, ele começou a observar tudo. E quando a minha mãe achava ruim com as minhas práticas católicas dentro de casa, o meu pai falava assim: Leni, fique em paz, o Éber está buscando a Deus, é melhor do que ele estar naquela vida de punk, de rock que ele vivia lá naqueles lugares. E a minha mãe ia calando, e o meu pai ia vendo aquilo, a minha mãe ia vendo. Meu irmão, eu comecei a dar testemunho, até que um dia, aquele pessoal da banda foi na minha casa, e ele falou assim para mim, um deles falou assim: cara, você não vai mais tocar, você não vai mais cantar com a gente. Eu falei: não. Ele falou assim: por quê? Eu falei assim: eu não sei. Ele falou assim: eu sei por quê. Porque você é um fraco, você agora está buscando a Deus, você vai virar pastor. Ele falou, que não sabia que eu estava indo na igreja católica. E eu disse assim: é verdade, mas não é que eu sou fraco, é que eu descobri um Deus que tem um amor que é muito mais forte do que eu. E a partir de hoje eu quero cantar só para Ele, eu não quero mais cantar para o mundo. A minha mãe ouviu aquilo. Eu chegando em casa à noite de um grupo de jovens, ela disse assim: meu filho, eu vou fazer 3 pedidos para Maria. Eu estou vendo toda a mudança na sua vida. Se Maria está no céu como você diz que está, e como eu aprendi quando eu era criança, mas depois eu aprendi a verdade, que ela está morta, esperando esperando a ressurreição de Jesus, esperando a volta de Jesus. Se ela está no céu e ela intercede como você diz que intercede, eu vou fazer 3 pedidos para ela. E se ela atender, eu volto para a igreja católica. Aí sabe o que eu fui fazer, irmão? Rezar. Nossa Senhora fala que para a gente alcançar graças é necessário Tem gente que quer alcançar graça na família, mas não reza. Diga para quem está do seu lado: quer moleza, irmão? Senta no pudim da sua preferência, o meu de chocolate. Irmão, aí que aconteceu, amado?
Eu fui rezar e todo dia eu rezava o rosário com as legionárias. Todo dia a importância do rosário. E cheguei um dia à noite em casa, minha mãe parada na porta me disse: meu filho, lembra que eu falei que ia fazer 3 pedidos para Maria e que se ela atendesse eu voltaria para a igreja? Eu falei: lembro, mãe. Ela disse: 2 pedidos já aconteceram, o terceiro não precisa mais. Eu sei que ela está viva no céu. A partir de hoje estou voltando para a igreja católica apostólica romana. Está no sol? Meu irmão, depois de 1 ano, foi batizado na missa da manhã, fez primeira comunhão na missa da tarde, foi crismado na missa da noite. Nessas 3 missas de sacramento do meu irmão, estávamos eu, minha mãe e o meu irmão. Na última missa eu fui nos pés de Nossa Senhora e falei: mãe, só falta o meu pai. O Espírito Santo disse: não falta mais. Eu olho no corredor central, vejo uma careca brilhante, que o cabelo do meu pai é igual ao meu. O meu pai chegou e disse: a sua mãe quer casar na igreja, quer comungar Jesus, mas para isso a gente precisa casar, não é? Sim, pai. Ele disse: então pode marcar a data do casamento, porque eu também estou voltando para a igreja católica. E ele voltou. Essa é a graça, quando a gente caminha os caminhos do Senhor e teme a Ele. Eu quero que você fique de pé agora. Eu tenho 1 minuto. Eu quero encerrar esse momento com uma canção que Deus deu para mim, para honrar Nossa Senhora. Mas na realidade ela tem feito maravilhas, como através da sua intercessão, porque Deus fez maravilhas nela. Talvez você não me conheça, mas essa canção acho que alguns já conheciam. Eu quero encerrar esse momento também, quem está em casa, cantando e pedindo que a Augusta Rainha entre na sua vida e faça a sua vida uma maravilha, como tem feito a minha. Ó Augusta Rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão. Bate o seu pé direito no chão, vai com fé. De pisar a cabeça. E por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Levanta a mão e canta: salve Maria, salve Augusta, ao teu comando os anjos batalharão. E mais forte, canta pela tua casa: salve Maria, vai igreja, salve Maria, ao teu comando os anjos batalharão e vence. Mão para quem está do seu lado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o Nossa Senhora! Viva! Estamos conosco de Itapetininga, São Paulo, da RCC do Estado de São Paulo. Obrigado, irmão, por esse momento maravilhoso de pregação da palavra. Você que está nos acompanhando em todo o Brasil, depois o Weber volta.